Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e esta é a quarta temporada do podcast Ciência com Impacto. Hoje estamos a gravar no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança, e a minha convidada é a investigadora Úrsula Gonzalez Barón. Úrsula, muito obrigado por estar aqui connosco na Ciência com Impacto. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. A Úrsula nasceu em Lima, no Peru. Em 1999 licenciou-se na Universidade Nacional Agrária La Molina, em Engenharia Alimentar. Em 2001 veio para a Irlanda realizar uma pós-graduação que concluiu em 2006 na Universidade de Dublin. Fez o seu doutoramento em Engenharia de Biosistemas. Entre 2006 e 2012 foi investigadora líder na Unidade de Avaliação de Risco Microbiano. Tem mais de 110 artigos científicos publicados, é consultora do Instituto Português de Qualidade em matérias de segurança alimentar, é também perita da FAO e é investigadora principal do CIMO, o Centro de Investigação de Montanha. Úrsula, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigada. E a começar a nossa conversa por este seu percurso académico e de vida que se mistura um pouco. Nasceu em Lima, onde fez a sua licenciatura e depois, com 22 anos, veio para a Europa, para a Irlanda, fazer o doutoramento. Como é que foi este passo? Sim, eu nasci em Lima, estudei na Universidade Nacional Agrária, La Molina, estive ali 5 anos, mas sempre eu tive essa vontade de sair, de estudar. No início eu pensei em algum país vizinho, pensei que podia estudar no Brasil, que podia estudar talvez na América, mas surgiu a possibilidade de ir para a Irlanda, porque nesse tempo, no ano 2000, se falava deste Celtic Tiger, e havia muitas facilidades para viajar à Irlanda. Então eu me apresentei. Para isto eu acabei a licenciatura ocupando o primeiro lugar dos graduandos de todo o ano da universidade, que eram mais de 1000, muito mais de 1000. Então foi muito fácil para mim obter uma bolsa de estudos para ir à Irlanda. E eu fui fazer um mestrado, me fizeram um upgrade de mestrado para doutoramento. E lá é muito diferente do que se faz no Peru ou o que se faz mesmo em Portugal, porque no Peru e em Portugal, para fazer um doutoramento, você tem que fazer primeiro o mestrado. Sim, não há forma. Exato, mas lá não. O que o meu supervisor na altura dizia era: estás a fazer também, para que vais perder tempo a acabar o mestrado? Faço-te um update e fazes já o doutoramento. Então eu fiz, eu tinha 26 anos quando acabei o doutoramento. Quando deu o salto de Lima para a Irlanda, já sabia quem é que ia orientar? Já sabia o que é que ia investigar? Ou foi um bocadinho no escuro? Foi mais pela experiência? Não, eu já sabia, porque me foram dados 3 temas, então eu escolhi um. Okay. Eu escolhi um tema que na altura eu estava a trabalhar com a minha tese em Lima. E qual é que foi a tese qual era o tema da sua tese? É engraçado. Sim, isso é engraçado, porque eu no início da minha carreira eu comecei a trabalhar com produtos de panificação, com pão, bolos e tudo isso, com farinhas. Sim. Mas depois, quando eu fui para a Irlanda, também fui nessa área. Só que depois de eu concluir o doutoramento, eu mudei a parte de segurança alimentar e qualidade, e ali já fiquei. Portanto, nestes anos que trabalhou na Irlanda, entre o final do doutoramento e a vinda para Portugal, já estava a trabalhar na área da segurança e qualidade, sim. Eu já trabalhava nessa área. Ou seja, que as farinhas e o pão também têm a ver com algo de qualidade, sim, mas não é bem... não é? Sim, mas é outra área, não é? São coisas bem diferentes. Sim. E depois, como é que se dá a vinda para Portugal? Como é que surge essa oportunidade? E porquê é que larga a Irlanda e vem para Bragança? Sim. Isso foi bem engraçado, porque eu trabalhei 10 anos na Irlanda. Então, ao final de 10 anos,
estava habituada à Irlanda. Mas surgiu a oportunidade como? Isto porque uma pessoa, quando é investigadora, está sempre a viajar, está sempre em congressos. Em rede, funciona muito em rede. Sim, então organizaram aqui em Bragança, um colega, agora é colega meu, né? Organizou um congresso internacional de simulação, de técnicas de simulação aplicadas aos alimentos. E eu, nessa altura, que era o ano 2010, eu já estava nessa área de modelação. Eu já estava na área de modelação. E então fui convidada para integrar o comitê internacional. Eu não conhecia Portugal, eu não conhecia, eu não sabia, porque eu sou peruana, não temos assim tanta ligação, eu não sabia. Mas pronto, aceitei. E quando eu vim para este congresso, né, e nós já com esse colega, o organizador, intercambiamos ideias. Eu até gostei do que ele fazia, encontramos coisas em comum. E ali ficou. Depois, passou uns meses e eu estava de férias em Lima. E ele enviou-me uma mensagem e disse-me: vai abrir uma chamada da FCT. Não queres colocar um projeto, não te ocorre tal? E eu, na altura, trabalhava com patogênicos. Trabalhava muito com salmonelas, listerias. E ele disse: olha, que aqui temos alguns produtos que não foram estudados. Eu estava de férias, então eu disse: pronto, eu volto e preparo alguma coisa. E foi o que eu fiz. Da primeira vez, esse projeto não foi financiado. Pois, ao seguinte ano, tornamos a submeter, melhoramos o projeto, tornamos a submeter e depois esse ano ganhou. E ao mesmo tempo, lembro que houve em Portugal uma chamada. Nesse tempo existiam o programa IF, na FCT, nessa altura, que era um programa de investigador. Que era um investigador que recém começava, o Starter, o Intermediate e o Advanced. Então eu me apresentei ao Intermediate e já estava mesmo, não é, na área de segurança. Agora, por que eu apostei nessa área? Porque eu identifiquei em Portugal tipo um vazio. Mas porquê Bragança? Porque podia ter vindo por qualquer outro instituto. Sim, isso é verdade, porque tinha contacto com este colega. Somente foi por isso. Ou seja, se eu tivesse talvez arranjado outro contacto, não sei, Universidade de Minho, assim, eu teria ido, né? E pronto, e outra coisa que me chamou a atenção é que eu sempre tinha vivido em cidades enormes. Eu vivi em Lima, eu vivi em Manchester. Dublín não é enorme, mas é uma capital, né? Então eu estive aqui 2 semanas no total, antes de viver aqui, e gostei. Gostei assim, a vida mais tranquila. Mas já o clima, não é? O clima, comparando com a Irlanda, não tem... Sim, mas a vida tranquila, né? É diferente. E então esses projetos todos que eu submeti, né, saíram financiados. E eu vim. E foi assim. Então, foi ficando por aí. Foi financiado, sim, em 2012 e eu comecei em 2013 no Centro de Investigação Montanha. A Úrsula estava a dizer que falou já aqui diversas vezes da qualidade alimentar. Explique-nos lá, para quem nos segue, que conceito é este? Porque se calhar significa coisas diferentes para o consumidor ou para o engenheiro alimentar, não é? O que é isto da segurança, da qualidade alimentar? E depois vamos à segurança alimentar. A qualidade alimentar é um conjunto de propriedades de um alimento. Pode englobar, por exemplo, eu vou mencionar algumas, né? Pode englobar a composição, a funcionalidade, que é o que agora se fala muito, ou seja, alimentos superfoods, alimentos com propriedades antioxidantes ou alimentos que facilitam a digestão ou que baixam o colesterol, não? Esse tipo de coisas, são alimentos funcionais. E esse é um aspecto da qualidade. Outro aspecto da qualidade é a composição, não? Por exemplo, o teor de gordura, o teor de proteína no alimento. Outro aspecto de qualidade, podemos falar mesmo a conveniência, né? Não sei se estou a fazer uma tradução boa do convenience food. Por exemplo, alimentos para pessoas que não cozinham, que vão e abrem e pronto. Isso também é um aspecto de qualidade. Então, a qualidade é uma propriedade, não é, que lhe dá o consumidor, afinal de contas. Não é? A qualidade não é o mesmo, de um alimento não será o mesmo no Peru, na capital, que aqui é diferente. Então, a qualidade a dá o consumidor.
afinal é o consumidor quem define se o alimento é de boa qualidade ou de má qualidade. Então, o produtor tem que pegar nessa definição, né, de qualidade e fazer com que esse alimento tenha essas qualidades fixadas pelo consumidor. Essas qualidades podem ser diferentes. Sim, mas mais simples, imagino. Pode ter a ver com a textura, sim, com a firmeza do alimento, com o sabor. Exato, pode ser a textura, as características sensoriais, organolépticas dos alimentos, mas que tem todas essas qualidades, não é? do alimento, tem uma coisa em comum, que essas qualidades, entre elas, se podem, existe um compromisso, sim, um trade-off, que se diz em inglês, né? Por exemplo, se eu estou preocupada por um alimento com muita gordura, eu posso optar por comprar batatas fritas light. sim, e posso sacrificar a crocantez sim, dessas batatas, mas faço um trade-off. claro. Agora, o aspecto de segurança, não é? A segurança também é um aspecto de qualidade muito importante, mas ali não há trade-off. No aspecto de segurança, é uma característica já, digamos que o consumidor não pensa nisso. Um consumidor compra um alimento, não Parte do princípio que se o alimento está à venda é porque é seguro, não é? Parte do princípio é que o alimento não lhe vai fazer mal, que não vai adquirir nenhuma doença com esse alimento. Então, se fala que é uma propriedade ou um atributo implícito. Implícito, ou seja, e também é uma responsabilidade partilhada de todos os agentes, não é? Desde a produção primária, o processo, a distribuição, e também o consumidor tem algo a dizer, não é? Porque o alimento pode estar bem quando compras, mas depende de como o consumidor o armazena. Claro. Então todos são responsáveis, não é? E, portanto, quando estamos aqui a falar do tema da segurança, como o Ursula diz, não há um trade-off. Portanto, nós sabemos que o alimento tem que ser mantido a uma determinada temperatura, tem um determinado ciclo de vida, e isso é o que garante a segurança do alimento, não é? Mas, por exemplo, nos alimentos processados, como é mais complicado, não é? Porque estamos a falar de misturas de alimentos, há se calhar uns que sofrem um processo de deterioração mais rápido do que outros. Como é que funciona aí a segurança alimentar? Tudo isso tem que estar precavido pelo produtor. E o consumidor recebe essas instruções, não é? Como mediante os labels, sim, mediante as etiquetas. Agora, a importância e digamos, essa responsabilidade do produtor é muito grande, porque um alimento pode transmitir doenças. Claro. E o número de doenças que pode transmitir o alimento pode ser até 2.000. Muitas doenças, não é? Se estamos a juntar dos países desenvolvidos com os outros, os países que estão em desenvolvimento, são muitas doenças transmitidas por alimentos, não? Causantes por bactérias, por fungos, micro-organismos, claro, por toxinas, por prions, por parasitas. Então, mesmo nos rangos das consequências, podem ser leves ou muito graves, ou podem ser muito graves, pode causar a morte, não é? Sobretudo em populações susceptíveis, como são as crianças, claro, os idosos, claro, as grávidas, e o produtor tem que prever. E essa tudo. É aí que entra o seu trabalho enquanto E ali entra o meu trabalho, ou seja, eu também faço investigação de qualidade, ou seja, das propriedades que eu tinha enumerado no início, não? Mas eu foco-me mais no que na segurança alimentar, e pois aquilo é todo o mundo. Então, dê-me alguns exemplos concretos. Eu sei que trabalha fundamentalmente com produtos de origem animal, carne e queijos, é isso, não é? Sim, tem. Dê-me alguns exemplos de características que são importantes para a qualidade desses alimentos e que tipo de micro-organismos ou de outros elementos que podem pôr em causa a segurança desses alimentos.
Por exemplo, quando falamos de carne, o que é que a preocupa? O que é que investiga? Como é que é o seu trabalho? Depende, se a carne for crua, Sim. e depende da espécie, não? Se falamos, por exemplo, em carne de bovino, poderá ser uma Escherichia coli O157, que é um tipo São bactérias? que são bactérias. Ok. Se estamos a falar de frango, poderá ser Campylobacter, que são bactérias também. Se estamos a falar já de produtos de mar, pode ser o norovirus. Ou seja, tem especificidades, não? Mas aí o alimento não pode ter essas bactérias ou pode ter só até determinada quantidade? Depende, porque depende. Por exemplo, se se controla um alimento, não, para salmonela, tem que se ter ausência. Ok. Em alguns casos. Aí Em maioria aí não pode ter. Sim. Um alimento que é pronto para consumo se analisa, por exemplo, para outro microorganismo que é a listeria. E em alguns casos, ali pode ter, deve ter ausência. Certo. E em outros se admite até um limite que é de 100 unidades formadoras de colônia, mas depende. Depende do produto e depende de em que ponto da cadeia alimentar se analisou. Nós, neste momento, temos alguns projetos internacionais. Conte-nos algumas das coisas que está a fazer. Temos um projeto, que acabou o ano passado, que é o projeto Ecolam, e esse projeto foi bastante interessante porque estudamos a carne, estudamos a qualidade e a segurança da carne de cordeiro de raças autóctones. Aqui da zona de... Mas aquele foi um projeto bem grande de vários países da Europa. Mas aqui em Portugal utilizamos duas raças, que é a Bragançana e a Bordaleira entre Douro e Minho. E então éramos nós como IPB e era outro parceiro, o IPVC, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Sim. E trabalhamos juntos. O engraçado é que sempre há esta concorrência como esta raça é melhor. A minha carne é melhor que a vossa. A minha carne. É mais Sim, a saborosa. minha carne é mais saborosa, mais suculenta, esta está mais limpa, esta dura mais. Mas então nós, para acabar com esses mitos, não? No fundo, estudamos o efeito da raça e também o efeito dos sistemas de produção. Estudamos a produção intensiva, extensiva e mista. Ok. E que é o que determinamos? Analizamos ali muitas variáveis, né? Variáveis que tinham a ver com qualidade da carne em si, pelo consumidor, a suculência, a tenrura, o aroma. Avaliamos... E de facto há diferenças, essas diferenças, o aroma, o sabor, variam se o animal é criado num regime extensivo ou num regime intensivo? Sim, mas o efeito da raça era mínimo. Ok. Ou seja, o efeito maior que faz diferença é o meio. É o meio. É o que o animal comeu, como é que foi criado. Claro. Foi isso, e chegamos a essa conclusão. Ou seja, não era a raça, não era um fator, digamos, determinante. Não era um fator determinante e obtivemos resultados muito engraçados, ¿no? Desde o ponto de vista de qualidade, determinamos que as carnes devían estar pelo menos 9 días a ser maturadas no frío para ser tenras. Ou seja, mesmo carnes que no inicio eran duras, tiñan que estar 4 graus por 9 días, e se fosen 15 ainda mellor. E durante esse tempo não se deteriorava microbiologicamente. É isso que eu lhe ia perguntar, porque hoje em dia temos já, enfim, numa série de restaurantes, numa série de talhos, este conceito da carne maturada. E algumas pessoas fazem confusão, porque de alguma forma associam a carne maturada a carne que está no início de um processo de decomposição e, portanto, têm algum nojo de comer carne maturada. Nós fizemos essa experiência e fizemos controlos também microbiológicos ao longo da carne maturada. E como essa carne tinha sido produzida em boas condições, no matadouro, o início da carga microbiológica era muito baixa. O início da carga microbiológica era muito baixa, então até os 15, 20 dias aguentou-se bem, sem deterioro. Não? Sem deterioro. Portanto, digamos que isso depende. Seguro comer até... Sim. Mas depende do que está atrás. Claro.
Depende de como foi abatido. Abatida e depois como foi conservada nos primeiros dias. Sim, e outra coisa importante, os animais estressados, que foram abatidos, não é? E baixo condições de estresse, esses animais também não têm um deterioro microbiológico mais acelerado. Ok. Ou seja, portanto, muitos cuidados ali. O momento do abate é essencial, o momento e a forma como o animal é abatido. Sim. Contribui para a qualidade da carne? Sim. Okay. Sim. E também os cuidados higiênicos que se tem. Claro, obviamente. Isso também. Claro. Uhum. É isso. Eu estava a pensar porque, enfim, os abates de bovinos, de ruminantes, não sei se eles passam por momentos de stress muito grandes, mas os peixes, por exemplo, nas redes, não é? Nos anzóis, nas redes, o momento da captura são momentos de muito stress. Isso pode pode colocar em causa a qualidade do peixe, digamos assim, não? O que acontece é que o peixe já tem, desde o ponto de vista da composição, tem um nível de acidez que é muito mais alto. Okay. Então, por isso é que o peixe sempre deteriora, só por essa razão, sim, ou comparado a uma carne de bovino, não, de cordeiro, nós falamos em pH, não é? Que é uma medida de acidez. Sim. São alimentos que têm uma acidez, não têm uma acidez suficiente que façam conservar. Por isso é que ali sempre se mantém em gelo, tem que ter muitos cuidados. Okay. Porque já pela composição, pelas propriedades intrínsecas, já esse alimento dura. Que outros projetos é que têm entre mãos neste momento? Pronto, no ano passado começamos um projeto europeu que se chama Artisan Food. É um projeto financiado pela União Europeia dentro destes programas PRIMA. E é um projeto, de facto, que eu estou a liderar e temos sócios de 8 países, todos de Europa e o norte de África. Toda a bacia do mundo. Sim. Temos a Grécia, Itália, Espanha, França, e também temos norte de África, que é a Tunísia, Argélia e Marrocos. E pronto, o objetivo deste projeto é valorizar os produtos fermentados desta região. E como é que surgiu essa ideia? Sei que teve particular responsabilidade nisso. Sim, esse foi um conceito meu, porque eu tinha ouvido muito em Portugal as pessoas nas cozinhas regionais dizerem que a fermentação mata tudo. E aquilo eu ouvia constantemente, que a fermentação mata tudo, tipo, como justificando a falta de cuidado. Sim. Portanto, ou seja, o produto quando é fermentado mata tudo. Está seguro. Micro-organismos, salmonelas e pronto, e só come porque está bom, não é? E então, e não é assim. Eu sabia que não era assim porque as fermentações são delicadas. Uma fermentação tem que ter um perfil, tecnicamente nós chamamos um perfil de fermentação de queda de pH, ou seja, que ganha acidez no tempo, tem que ser optimizado. Porque se nós fazemos de forma optimizada, outras bactérias, as massas patogénicas, podem ganhar vantagem e dividir-se, né? Okay. Então, a ideia era isto, né? Para mim era acabar com este mito, e envolver empresas daqui, da região, e colher 2 produtos da região. Então, a escolha foi a leira de Mirandela, a leira de Vinhais. Também estamos a trabalhar com um produtor daqui, de Bragança. Mas as alheiras fermentam? Sim, as alheiras fermentam. Fazia ideia? Sim, fermentam. Tem uma fermentação, mas isso é engraçado, porque as alheiras não são tão ácidas, né? Então por isso parece que não fermentam. Sim. Mas fermentam, sim, fermentam, né? Durante a maturação, a secagem, fermentam. Okay. E o outro produto, o queijo de cabra curado. E o objetivo do projeto é isso, é valorizar esses produtos de 2 formas. A primeira é garantizando a segurança dos mesmos. E dessa forma fortalecemos as empresas que os produzem, não é? Porque não há riscos para elas, não é? Se tem um processo bem definido e uma pessoa, não é, digamos, cientistas, não é? Dizem para as empresas, tem que ter esta umidade do produto, tem que controlar
a temperatura, não é? Então o produto vai ser constante. Claro. E já não vai representar riscos, minimizamos os riscos ao produtor, isso é importante. E o produtor é receptivo a essa colaboração, a essas... Não foi fácil. Não foi fácil, porque como nós trabalhamos com micro-organismos patogénicos, há muitas pessoas olham para nós, não é? Que nós queremos ajudar. Não veem, não é? Não está lá nada. Olhem para nós, tipo, que somos fiscais, não é? Sim. E a percepção é errada, porque nossa intenção era integrar mais produtores, né? Mas tem sido difícil, porque algumas pessoas são mais fechadas que outras, e há outras que não, há outras que sim, até disseram que problemas tinham e como solucionar. Por isso não é tão fácil, porque nós analisamos pois salmonelas, listeria e não querem saber, né? Há gente que não quer saber, está bom, não quer saber. Sim, não querem ter problemas, né? Não, Mais vale não saber. Mas não deve ser visto assim. Sim. Né? Porque nós não somos fiscais. E os produtos que, por exemplo, no final de um projeto este tipo de produtos que vocês investigaram e que sobre os quais trabalharam, não acabam por ser valorizados também localmente? Agora o projeto decorreu já 1 ano e meio, mais ou menos, e o que nós queremos fazer, estamos indo por partes. O que nós queremos conseguir agora é que mais empresas se integrem e criar uma plataforma. Uma plataforma de produtores regionais e artesanais, precisamente com essa finalidade. Que sejam mais valorizados e que se possam partilhar problemas e soluções. Ou seja, por um lado há essa partilha de problemas e soluções, sim. Por outro lado também ganham escala, não é? Sim, entre cientistas e produtores. Mas essa é uma etapa seguinte, não é? Realmente o COVID nos atrasou em trabalho experimental. Claro. Mas essa é a nossa seguinte tarefa. Eu sei que uma das suas áreas de especialidade é a microbiologia preditiva. Sim. Explica-nos o que é isto da microbiologia preditiva. Ok. A microbiologia preditiva é uma subdisciplina da microbiologia que é relativamente recente. Aí surge mais ou menos nos anos 80, por aí. E se lhe acunha esse nome como tal, da microbiologia preditiva, mas não é uma ciência, digamos, ou uma disciplina muito antiga. E o que estuda é a dinâmica dos micro-organismos nos alimentos. Tão simples quanto isso. Mas, sim, através de modelos de forma que se possa prever como é que se vão desenvolver no futuro e baixo condições diferentes de armazenagem ou de processamento. Então, ali há algumas fases, não é? Temos que realizar experiências para caracterizar certos micro-organismos, não é? O micro-organismo, imagina, queremos caracterizar uma salmonela. Certo. Então, para caracterizar essa salmonela, o crescimento ou a inactivação ou a probabilidade de crescimento, eu tenho que inoculá-la num alimento. Então, ali na inoculação também há toda uma ciência, como inocular. E tenho que seguir essa cinética no tempo. No entanto, no tempo, também outras propriedades variam. Mas colocando variáveis. Claro, colocando variáveis. E se trata de fazer um modelo, não? Estes modelos se conhecem como parâmetros cinéticos. E assim se caracteriza uma bactéria, ou pode ser também pode ser um vírus, pode ser um fungos. Caracterizas como é que o ambiente onde esta se desenvolve afeta o crescimento ou a sua morte. E consegue-me dar exemplos, por exemplo, na salmonela ou em qualquer outra bactéria ou vírus, de como é que, graças à microbiologia preditiva, nós podemos criar as condições ideais para que eles não se desenvolvam? Sim, agora nós estamos a fazer experiências dentro deste projeto de Artsane Food. Estamos a trabalhar com extratos, que também no Centro de Investigação de Montanha é uma valência assim, muito forte. Pronto, é outro grupo de investigação, sim, mas nós estamos a trabalhar juntos e temos feito extratos de plantas da região, tipo cidereira, basilicum, eu estou a pensar o nome em português para basilicum,
é manjericão, Sim. depois sálvia. Temos feito extratos de uma série destas plantas, não é? Temos formulado as saleiras com algumas destas. Estamos justo agora fazendo esses análises, justo neste momento. Temos até inoculado cominho preto, ou formulado as saleiras com um cominho especial, um extrato de cominho preto. E tem efeito bacteriostático e bactericida em alguns casos. Ou seja, este é um exemplo de como a microbiologia preditiva está caracterizando o efeito desses extratos. Escolhemos o Staphylococcus aureus. Por que escolhemos o Staphylococcus aureus? Porque é o patogénico mais importante nas saleiras. Porque são feitos à mão. É o mais frequente, porque são feitos à mão, e Staphylococcus aureus temos as pessoas no nariz, nas mãos, e pronto, ali a maior contaminação das saleiras é por Staphylococcus. E esses extratos combatem esse... Sim. Sim, estamos determinando isso, sim. Alguns são mais fortes que outros. Essa é a seguinte parte agora da experiência, mas como são condimentos, acabam por ser condimentos, não? Claro. E são condimentos tradicionais da região. Sim, portanto isso é a seguinte fase, mas os resultados são promissórios. Sim. O frio e o vácuo também interferem no comportamento dos alimentos, do produto. Sim. Também retarda. Por isso é que eu vou dar um exemplo, para não sairme deste exemplo das saleiras. Sim. Nós estamos a testar estes extratos, mas na etapa de processo de maturação. Ou seja, quando as saleiras estão penduradas, a maturar e secar. Isso é que nós estamos a simular, não? Usando condições controladas, não? Equipamento controlado de temperatura e umidade. Por quê? Porque essa etapa, durante a fermentação, essa etapa é crítica. Se eu conseguir ali reduzir o Staphylococcus aureus, ou a salmonella, por exemplo, se eu conseguir controlar ali, quando eu retirar e já fazer a parte da embalagem e colocar no vácuo e no frio, acaba por morrer. Ou seja, a parte crítica é essa, da maturação. Mas é uma parte, especialmente quando estamos a falar de produtos artesanais, é uma parte difícil de controlar, não é? Porque uma coisa é ter uma unidade industrial em que isso está definido e não é? Mas podemos dar pautas, não é? De temperatura. Sim. Mas ali tem toda a razão. Essa parte a parte mais crítica é a parte da maturação. Mas ali está a ver se se usam estes extratos. Sim. Já é uma ajuda, já é um obstáculo. Claro. E também nós temos outra ideia que vamos formular. Esta é uma investigação em paralelo que estamos a levar a cabo. Vamos formular umas culturas de arranque para que a fermentação seja mais rápida e já não dar tempo nem vantagem às patogénicas. Quando estamos a prolongar muito o tempo de vida dos produtos, agora não sei se as alheiras pode ser um bom exemplo ou os queijos, mas quando estamos a prolongar o tempo de vida útil de um produto, através, por exemplo, do vácuo, não podemos, ou da congelação, não podemos estar, por outro lado, a prejudicar algumas das suas características, nomeadamente organoléticas ou de textura, e, portanto, não podemos, de alguma forma, apesar de estarmos a garantir a segurança, não podemos estar a prejudicar a qualidade. Sim, isso definitivamente. Por isso nós, assim, nós estudamos a segurança, porque é crítico, não? Claro, como começamos, isso é crítico, ou seja, isso é sim ou sim. Claro. Mas depois temos que ver as outras características, por exemplo, organolépticas. Sim. Outro problema que tem as saleiras é da oxidação lipídica, não é? Tipo cheiros de rancidez. Sim. E porque esses são outros fatores também de deterioro. Claro. Né? Ou seja, não é só bactéria, né? Sim. Também são outros. E mesmo como eu fiz o exemplo anteriormente das carnes, ou seja, quando nós maturamos as carnes, né? Estamos a ganhar a tenrura da carne, estamos a melhorar a carne desde o ponto de vista da tenrura. Mas se foi maltratada antes, já temos uma carne com maior carga microbiana. Ou seja, o que eu quero dizer, as características de qualidade não se estudam em solitário. Sim. É tudo
As variáveis é. influenciam-se mutuamente, não é? Sim. Ou uma variável pode ir deteriorando mais rápido, por exemplo, a oxidação lipídica, do que o crescimento microbiano, não? Ok. Mas sim. Okay. Muito boa apreciação. Porque... O seu trabalho tem sido uma referência e, por isso, tal como eu disse um pouco na apresentação que fiz, a Úrsula foi convidada por organizações como a FAO ou o Instituto Português de Qualidade. Como é que é esse trabalho mais burocrático, mais normativo? Como é que, enquanto investigador, encara esse tipo de consultadoria e de prestação de serviço a este tipo de entidades mais regulatórias, digamos assim? A ver, começo a falar então da FAO. Sim, eu fui convidada para integrar um painel de expertos em análise de risco. Então, eles convocaram 25 pessoas de todo o mundo. Tinham que convocar de todos os continentes, né? E nesse tempo não havia Covid, então era presencial. Sim. E o grupo de trabalho, ou seja, é totalmente diferente, claro que sim, ao trabalho que uma pessoa faz no CIMO, né? Claro. Como investigadora no laboratório. Porque mesmo na redação de documentos, na elaboração de folhetos, na elaboração do livro, tem que ser feito com uma linguagem mais clara. Começando por ali, já é diferente. Sim. Pois, número 2, o trabalho é bastante acelerado. Eu, quando fui para a FAO, nós tínhamos que acabar os capítulos, nos dividiram em grupos e tínhamos que acabar cada grupo um capítulo numa semana. Só nos era muito intenso. Era muito intenso, era bastante intenso e é um pouco complicado porque todas as pessoas têm sua opinião, né? De que deve integrar um capítulo. É assim, eu posso partilhar que a mim me tocou o capítulo de dados. Que tipo de dados são importantes para uma análise de risco patogénico, né? E era eu e uma colega dos Estados Unidos. Depois que trabalhamos nisso, o dia seguinte, ao cabo de uns dias, era apresentar, mas há muita gente que, quer dizer, uma pessoa pensa que fez algo bem e outras pessoas te dão outro ângulo. Sim, claro. E tudo é tipo estar a encontrar ali um ponto intermédio. Claro. Isso era difícil. Porque há muita discussão. E o trabalho no Instituto Português de Qualidade, como é que é? Esse é um trabalho ainda... É assim, esse trabalho fui convidada no 2020 para integrar um Scientific Committee. Sim. Que é sobre a microbiologia na cadeia alimentar. E eu fui convidada só por uma valência. Por uma valência, penso eu que fui convidada. Sim. Porque precisavam desenvolver uma aplicação. Ou seja, gente que tem dados, investigadores que têm dados, e que têm que ajustar a esses dados um modelo, mas que não sabem como fazer. Então precisavam de alguém especialista. Então precisavam de alguém especialista em modelos para desenvolver, e nós desenvolvimos isso. Essa norma vai ser lançada talvez daqui a um ano, mas o trabalho é intensivo, porque cada 2 meses, ou seja, uma pessoa tem que estar sempre a ler e não pode perder o fio. Sim. Porque é intensivo, sempre fazem reuniões cada 2 meses e as reuniões são bastante técnicas. Mas sim, apesar de tudo, acho eu, digamos se estou enganado, acaba por ser um reconhecimento, este tipo de convites, este tipo de consultadorias do Instituto Português de Qualidade ou da FAO, acaba por ser um reconhecimento do mérito e do trabalho científico. Sim, sem dúvida, é assim. E eventualmente é uma forma também de vermos plasmado em normativas ou em leis ou em diretivas o trabalho científico que fizemos, não é? Sim, as conclusões a que chegamos. Sim, mas é um trabalho tipo que eu chamaria de formiga, porque tem todo um processo. E uma pessoa tem que ser muito paciente, porque podemos estar numa reunião 3, 4 horas e avançar bem pouquinho. Claro. E depois voltar a ter uma reunião em 2 meses, onde já fizeste outras coisas, esqueceste, tu não sabes os pontos e estás sempre a ter que ler as minutas. Sim.
Ou seja, é delicado. Sim. É um trabalho, demanda uma pessoa isso. Nunca pensou trabalhar com produtos alimentares típicos do Peru? Sim. Está a trabalhar com a alheira em Portugal, com o queijo curado? Sim, porque nós temos muitos. Sim. Os produtos típicos temos muitos. E agora estão a ser investigados muito mais do que o tempo quando eu saí. Uhum. Quando eu saí, nós comíamos alimentos mais naturais. Sim. Agora tem feito produtos em produtos em conservas. Sim. Alto tipo. É uma infinidade de produtos. Mas também há produtos artesanais lá. E, de facto, sim, estou trabalhando nisso, porque eu fui convidada como professora visitante na universidade onde eu estudei. Onde estudou, sim. E então eu como professora visitante, tenho que supervisar pelo menos um aluno de doutoramento. Porque eu sou professora visitante mais do programa doutoral. Uhum. Não é da licenciatura, senão do programa doutoral. Portanto, está a deixar lá também escola, não é? Está lá a criar escola também. Sim, eu espero que sim. E também agora estou no processo de... Justo há uns dias, uma pessoa se candidatou para ser minha aluna de doutoramento. Lá. Okay. E eu disse que sim, mas eu disse que tens que passar pelo menos um ano aqui no meu laboratório no CIMO. Sim. Portanto, sim, eu já pensei nisso. Muito bem. Úrsula, muito obrigado por esta conversa. Obrigada. Muito obrigado por esta partilha e por ter estado aqui connosco na Ciência com Impacto. Nós despedimos, regressamos daqui a uma semana com outro convidado e com outro tema. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.